bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Vamos continuar o nosso estudo deste capítulo introdutório do grande dilúvio dos dias de Noé. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos diante do Senhor buscá-lo em oração. Pai querido, te agradecemos neste dia por nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tua santa palavra, a Bíblia. E, Senhor, obrigado por aqueles amigos que oram e apoiam financeiramente o nosso ministério. Obrigado por cada um que, pelo seu amor e lealdade a Ti e ao ministério da Tua Palavra, mantém este programa no ar. Te pedimos, Senhor, levante mais guerreiros de oração e mantenedores para apoiarem este ministério. Agora, Senhor, te pedimos por este estudo de Gênesis. Agradecemos pelo Teu Santo Espírito, pela Sua presença em nós e pelo fato de que Ele é o nosso professor. Que este estudo, Senhor, possa servir para introdução e inspiração de muitos. Guia-nos, Pai. E se alguém que está escutando o programa e ainda não é salvo, a nossa oração hoje é que neste dia essa pessoa possa conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6. Chegamos a este importante versículo deste capítulo, o versículo 8. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Às vezes me pergunto o que Hollywood faria com a história de Noé. Bem, talvez é possível que já tenham produzido, eu não sei. Eu não assisto muitos filmes, pois não tenho tempo para isso. E o que sai de Hollywood ultimamente realmente não me interessa. Bom, provavelmente transformariam a história de Noé e o dilúvio em algo extravagante, uma mistura de terror e sexo. E eu tenho certeza que iriam mostrar os homossexuais e lésbicas, mães se derramando em lágrimas, os animais aterrorizados e os edifícios em colapso, e algumas outras fantasias de horror e drama. Esse é bem o estilo de Hollywood. Mas a Bíblia não se concentra nisso. No roteiro, o dilúvio não parece ser o centro da atração. Parece-me que o centro da atração é a história de um homem e sua família. Esta não é a história de um desastre global, mas a história dos sobreviventes. É a história de alguém que sobreviveu ao dilúvio. Agora a pergunta é, por que Noé sobreviveu ao dilúvio? Essa é a grande questão aqui. A pergunta não é por que ou como o dilúvio aconteceu. Nós sabemos como foi. Isto é descrito em detalhes mais adiante, e já vamos ver. Mas por que um homem e sua família sobreviveram? Creio que esse é o milagre. E é nisso que devemos nos concentrar. E gostaria de começar com este versículo, o versículo 8. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vamos começar com isso e ver por que, em meio de todo esse pecado e perversidade, maldade e violência no mundo, Deus escolheu este homem. A primeira coisa que lemos sobre Noé e o dilúvio é que Noé achou graça aos olhos de Deus. Sempre chama a minha atenção quando uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia. Por exemplo, temos algumas palavras que aparecem pela primeira vez nestes 6 primeiros capítulos de Gênesis. Mas aqui a palavra graça aparece pela primeira vez. Se apareceu antes, eu realmente não vi. Eu creio que esta é claramente a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. E aparece justamente quando o pecado do homem atinge o seu clímax e a humanidade estava pronta para o juízo de Deus. Foi aí quando Deus demonstrou graça para um homem. Deus disse, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E por quê? O versículo 9 nos diz o porquê. Vamos ler. Noé era homem justo. Sublinha aí na sua Bíblia. Noé era homem justo. Agora, o que significa isso? Bem, ele era um homem justo aos olhos de Deus. E dizer aqui que era um homem justo é simplesmente dizer que foi declarado justo por Deus, foi justificado.
Agora, existem diversos padrões de justiça hoje em dia. Há padrões denominacionais, uma denominação tem um padrão, enquanto outra tem um padrão diferente. Depois há padrões geográficos do que é certo e do que é errado. Algumas coisas que são praticadas em países europeus jamais seriam praticadas em outros países. Mas Deus declarou. Quando Deus declara um homem justo, você sabe que este homem é justo, porque Deus foi quem o declarou justo. Não há dúvida. Quando lemos que Noé era um homem justo, isso significa que ele foi declarado justo. Agora, como um homem é declarado justo? Bem, Romanos 5, versículo 9 diz que somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, aparentemente, Noé seguiu com a prática de sacrifícios de sangue. Assim como Adão aprendeu de Deus, que matou 2 animais para fornecer aventais de pele, Noé aprendeu a verdade da necessidade absoluta do derramamento de sangue. Então, com base em Romanos 5:9, se somos justificados pelo sangue, então Noé deve ter chegado a Deus através de um sacrifício. Em Romanos 5, versículo 1, lemos que somos justificados pela fé. Portanto, Noé deve ter sido homem de fé. Ele era um homem justo. Ele foi justificado por Deus. Foi declarado justo por Deus. Depois, em segundo lugar, veja novamente o versículo 9, diz que ele era perfeito. Isso significa que ele não pecava? Creio que a melhor tradução do hebraico seria sem mancha, sem culpa. Em outras palavras, Noé era um homem sem mácula. Quando os outros olhavam para Noé, não encontravam nada de ruim. Eles não poderiam culpá-lo de nada. Ele adorava a Deus, tinha uma vida moral excelente, fazia o que tinha que fazer diante de Deus. O próprio mundo não poderia dizer nada contra ele. Ele era inocente, não perfeito e sem pecado, mas era irrepreensível. E em seguida, em terceiro lugar, vemos que andava com Deus. Essas são as 3 coisas que vemos no versículo 9. Noé era um homem justo, ou seja, foi declarado justo por Deus. Segundo, foi perfeito em suas gerações. Ele tinha um bom testemunho para o mundo. Os incrédulos olhavam para Noé e sabiam que havia algo diferente sobre aquele homem. E em terceiro, Noé andava com Deus. Ele é um dos 2 homens na Bíblia que diz isso. O primeiro foi Enoque. Enoque andou com Deus. Isso significa viver com Deus, fazer a vontade de Deus, estar em comunhão com Deus. E quando a Bíblia diz que um homem anda com Deus, podemos crer que este homem anda em obediência à palavra de Deus. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E por quê? Porque ele era um homem justo. Deus o declarou justo. Era um homem sem mancha, íntegro em sua geração e andava em constante comunhão com Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, temos um testemunho sobre Noé. Noé está na galeria dos homens de fé na Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus. O grande hall da fama de Deus tem os nomes de alguns dos dignos do Antigo Testamento, e Noé é um deles. Hebreus 11, 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Agora vimos que Noé era justo, foi declarado justo. Como alguém é declarado justo, então? Bem, a resposta está aqui em Hebreus 11, 7. E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ele foi justificado pela fé na palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que aprendemos aqui da fé de Noé é que ele estava agarrado à palavra de Deus. Hebreus 11, 7 diz: pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. A fé de Noé estava fundada sobre a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Um dia Deus disse a Abrão, um idólatra, pagão de Ur dos caldeus: Abrão, e Abrão ouviu a voz de Deus e disse: deixa a tua terra e a tua parentela e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Em Hebreus 12, 4 diz que Abraão obedeceu a Deus. Bem, Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha rádio para ouvir um pregador, não tinha um pastor a quem recorrer para conselho, ele não podia ir a um seminário, não podia comprar um livro cristão em alguma livraria. Abraão não tinha nada para guiá-lo, exceto a palavra de Deus. Agora, como Deus falou a Abraão naqueles dias? Eu não sei, mas isso aconteceu. Abraão obedeceu a Deus.
Deus falou com Noé. E Hebreus capítulo 11 diz, pela fé Noé, divinamente avisado. Sua fé estava baseada na palavra de Deus. Bem, a sua fé está baseada na palavra de Deus, amigo? Muitas vezes eu encontro pessoas que me perguntam, como você sabe que é salvo? Bem, há várias razões pelas quais eu sei que sou salvo. Eu sei que sou salvo porque a palavra de Deus diz que sou, e eu confio nela. Romanos 10:13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu invoquei o nome de Deus e pedi para ele me salvar, e na sua autoridade, na palavra de Deus, eu sei que sou salvo. Sei que sou salvo porque a palavra de Deus diz isso. Portanto, a minha fé é baseada na palavra de Deus. Agora, outra coisa é mencionada aqui em conexão com a fé de Noé. Hebreus 11:7 diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Isso se refere à dimensão das coisas que não se veem. E não podia ver essas coisas, mas ele mesmo assim creu em Deus. Hebreus 11:7-8 deixa bem claro, pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão não tinha ideia para onde iria. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. E como eu disse e repito, Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha um pastor, não tinha uma literatura, não tinha seminário, mas ele tinha a palavra de Deus. E ele saiu, não sabendo para onde ia. Foi assim mesmo, saiu pela fé e não por vista. Isso também é válido para Noé. Lemos no versículo 7 de Hebreus 11, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, andou por fé e não por vista. Talvez você pode se perguntar, por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque no meio de um período no mundo em que Deus iria julgar a raça humana por sua violência, sua maldade e imoralidade sexual, Noé achou graça aos olhos de Deus. Por que ele achou graça aos olhos de Deus é a questão? Bem, ele era um homem de fé. Depois há outra coisa que você irá observar. Há evidências de sua fé. Em Hebreus 11 diz que ele construiu a arca. Ele estava fazendo algo em relação à sua fé. O livro de Tiago diz, a fé sem obras é morta. Uma pessoa pode dizer que tem fé, mas se a fé não produz obras, se a fé não produz evidências, então temos todos os motivos para duvidar que esse homem seja salvo. Mas veja, Noé deu provas da sua fé, provou a sua fé. Ele preparou a arca. E isso nos diz algo, que ele realmente era um crente. E depois vemos algo mais, onde lemos, para a salvação da sua família preparou a arca. Deus sempre honra a fé nele. A fé é muito importante, mas o objeto da fé é mais importante ainda. Uma pessoa pode ter fé no piloto do avião que o levará ao seu destino. Uma pessoa pode ter fé em um navio para levá-lo através do oceano. Mas esse não é o tipo de fé que estamos falando aqui em Hebreus. Esta é a fé baseada na palavra de Deus, e Noé tinha esse tipo de fé que produziu obras, que confiava em Deus e preparou uma arca para a salvação de sua família. Em seguida encontramos algo mais sobre a fé de Noé. A fé de Noé era um testemunho para o mundo incrédulo. Hebreus 11:7 diz, para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Isso não significa que Noé começou a julgar os outros e enviá-los para o inferno, não é isso? Não era essa a sua prerrogativa? Esse não era o seu direito, não era o seu privilégio? Essa é a prerrogativa de Deus e somente dele. Nenhum indivíduo tem o direito de proferir juízo ou salvação em alguém. Esse é um assunto exclusivo de Deus. Mas leia aqui o que a Bíblia diz, que pelo seu testemunho Noé condenou o mundo. Eu creio que através do testemunho de um crente verdadeiro, os outros são condenados. Eu estava condenado por meus pecados quando conheci uma menina que tinha uma vida que era um testemunho para mim. E estar em sua presença me fazia sentir envergonhado de mim mesmo, porque minhas ações eram tão diferentes das dela. Meus pensamentos eram diferentes dos dela. Meus objetivos, minhas intenções, meus desejos, minhas ambições, minhas aspirações eram diferentes totalmente das dela. Tudo era muito diferente. E através da vida que ela vivia, me condenava. Eu me sentia miserável na sua presença. E um dia, essa menina pegou uma Bíblia e me conduziu a Cristo. Agora,
Ela pôde me levar a Cristo porque a sua vida refletia a verdade do Evangelho. Mas as pessoas na época de Noé não prestavam nenhuma atenção em Noé. As pessoas deviam respeito a Noé porque, como lemos, ele era inocente, sua vida era perfeita, sem defeito nas suas gerações. E apesar dele ser irrepreensível na sua geração, as pessoas que o viam como homem de Deus nunca chegaram a confiar no Deus que Noé confiava. E mais adiante, lemos em Hebreus 11:7 que havia um prêmio para Noé por causa da sua fé. Tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Veja, meu amigo, quando confiamos em Deus, isso traz uma bênção para o presente. Isso traz o sorriso de aprovação de Deus. Isso nos dá alegria e paz aos nossos corações, mas também nos dá esperança para o futuro. E lemos aqui que Noé creu em Deus, confiou em Deus e encontrou graça diante de Deus. Em seguida, do versículo 9 a 11, lemos: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Agora, essas coisas andam juntas, corrupção e violência. Temos mais corrupção em nossa sociedade que toda a corrupção que eu vi em meus anos de vida. E o versículo 12 diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Que declaração, que afirmação importante. Veja a condição do mundo nos dias de Noé. Toda a carne estava corrompida e cheia da violência diante de Deus. Muitas vezes não levamos em conta a santidade de Deus em nossos dias. Falamos e enfatizamos o amor de Deus e creio que ofuscamos a grande verdade da santidade de Deus. Precisamos ensinar sobre a santidade de Deus, amigo. Veja, Deus é santo, deve julgar e condenar o pecado. Deus teve que julgar o mundo nos dias de Noé. Se não fizesse isso, deixaria de ser Deus. Ele disse a Adão: O dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, há 2 coisas na Bíblia que caminham juntas. Não podemos separá-las. São pecado e morte. Ezequiel 18:4 diz: A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23 diz: O salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 diz: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Tiago 1:15 diz: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Pecado e morte são inseparáveis. A morte física é a separação do espírito do corpo. E, finalmente, a morte espiritual é a separação final do homem de Deus. E isso é muito triste, amigo. Quando o homem fica separado para sempre da presença de Deus, é algo terrível. Não é um estado de inconsciência. Deus criou o homem para ter uma consciência eterna, e o dilúvio dos dias de Noé não foi o extermínio do homem. Em 2 Pedro, capítulo 3, lemos algo sobre o dilúvio nos dias de Noé. Pedro diz no versículo 5 do capítulo 3: Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro aqui está escrevendo sobre o dilúvio. Ele diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. A palavra morreu não significa que foi extinto. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando a Bíblia fala de pecadores perecendo, não significa que eles deixarão de existir. Eles não perdem seu ser, mas o seu bem-estar. A terra não foi completamente aniquilada, simplesmente foi julgada pela água. E Pedro disse que pereceu. As pessoas que pereceram não deixaram de existir, não foram aniquiladas, não deixaram de estar conscientes. O homem foi criado por Deus para estar consciente pela eternidade. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Portanto, Deus trouxe um dilúvio e destruiu os corpos dos homens. Portanto, Deus trouxe um dilúvio e destruiu os corpos dos homens e das mulheres na terra. E os incrédulos se perderam por toda a eternidade.
Agora, começando com o versículo 14, teremos um estudo interessante para ver a maravilhosa provisão de Deus para Noé e sua família, e para perpetuar a vida animal na terra. Vamos ver sobre a arca que Deus disse para Noé construir e os animais que ele trouxe para a arca. Veremos a história maravilhosa da graça de Deus libertando Noé e sua família do juízo. Para encerrar, deixe-me perguntar uma coisa. A graça que atingiu Noé tem alcançado você? Deixe-me lembrá-lo que a graça de Deus nos trouxe a salvação. Vivemos em um mundo que espera a sua condenação. Deus vai julgar o mundo, não com água, mas com fogo. Isso está claro em 2 Pedro 3, 2 Tessalonicenses 2, Lucas 17 e por aí vai. A terra vai ser julgada com fogo. Você encontrou graça aos olhos de Deus? Você pode dizer que é salvo, amigo? Você sabe com certeza de que quando o juízo de Deus vier, você vai passar para a eternidade com Deus? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No próximo programa vamos ver como a arca é um tipo de Cristo. O nosso tempo acabou por hoje e isso veremos no nosso próximo encontro. Se Deus quiser, estaremos juntos para mais um estudo sobre a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.